Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 14 de novembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do nono ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Adriele, a Manuela, a Ana, o Matheus, a Evelyn, o Enzo, a Júlia, a Ana Júlia, o Eduardo, o Cauã, o Igor, o Eric, o Gabriel, o Jonathan e o Vitor. Os demais alunos, por um motivo ou outro, faltaram hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades e aprendizado em dia. E os alunos que estouram nas faltas têm a oportunidade de fazer o trabalho de compensação de ausência para não se complicar no final do ano. E o trabalho de compensação de ausência é nada mais do que fazer numa folha sulfite, com margem bem bonitinha, trabalho de compensação de ausência, número tal, coloca nome, número e série, e aí coloca lá atividade 1, atividade 2, quando tiver atividade 3, e o aplicando, e faz as atividades, certo? E os que estão presentes recebem e podem estar revendo na hora de realizar o Tarefa São Paulo. É mais legal rever a aula do que ir lá na Luzia, mas tudo bem. Né? Com certeza. Aula número 15 do quarto bimestre. Qual é o assunto da aula número 15? Construção do hexágono regular. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: polígonos regulares. Objetivos: construir um hexágono utilizando régua e compasso. Descrever o passo a passo por meio de um fluxograma. Habilidade: EF09MA15. Descrever por escrito e por meio de um fluxograma um algoritmo para a construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida utilizando régua e compasso, como também em softwares. Hoje nós vamos usar o software aqui, tá bom? O GeoEnzo. Para começar, você sabia? O hexágono é um polígono regular composto por 6 lados e 6 ângulos internos congruentes. O que é congruentes? Iguais, mas o correto será de mesmas medidas ou de medidas iguais. Quantos que custa? Quantos que mede cada grau, cada ângulo? Você está pensando em mim? Quantos ângulos? 45. Não, 120 graus cada. Então o hexágono, ele tem todos os lados iguais e cada ângulo interno aqui de 120 graus. Isso se ele for um hexágono regular. Se ele for regular, ele tem todos os ângulos congruentes. É uma forma geométrica muito interessante, né, Jonathan? E importante. Por que é importante, Vitor? Com aplicações em diversas áreas, Vitor. Como mencionado anteriormente, no entanto, quando falamos de hexágonos, é possível mencionar a relação especial, que eles têm com as abelhas. Eu vi uma vez um documentário que o ser humano começou a observar o hexágono olhando o favo de mel, né? Se você olhar lá um favo de mel, olha qual é o formato que ele tem. Professor, aqui é redondinho, dá a impressão que é redondo. Se você olhar bem de pertinho, ele é um hexágono. Não é para ir lá mexer no favo de abelha lá, é levar o bolo picado, depois eu pensei, Ricardo que mandou eu mexer no enxu, ele que mandou mexer no enxu de abelha, morre lá, depois não sabe por quê, né? Então não precisa ir olhar, só olhe por foto mesmo, já tá bom, certo? No entanto, quando falamos de hexágonos, é possível mencionar as abelhas. As abelhas são criaturas notáveis e altamente organizadas, ao contrário do professor Ricardo, que
que vivem em colônias complexas chamadas colmeias. Uma das características mais marcantes das colmeias, das abelhas, é o formato hexagonal das células, em que elas armazenam mel e criam suas proles. Essas células são conhecidas como favos de mel, certo? Você sabia ainda a razão pela qual as abelhas escolhem construir os favos de mel em formatos hexagonal está relacionada à eficiência e economia de espaço? Vocês sabiam disso ou não? Eu já tinha falado, nunca falei isso para vocês? Ah, louco, viu? Não lembro. Ai, que bom. Eu espero eu que já tenha falado, que eu vivo falando, eu acho muito da hora isso. É um jeito que cabe mais mel que ela consegue organizar sem perder muito espaço. Então, parece um engenheiro essas abelhas. As abelhas precisam produzir a cera usando suas glândulas de cera e transformar o néctar em mel para armazená-los nas células. Credo. Pelo que eu entendi, o mel é o vômito da abelha. Você come o vômito também. E é gostoso. Construir células em formato hexagonal maximiza a quantidade de mel armazenado em relação à quantidade de cera gasta para construí-las. Se elas fossem fazer isso daqui, ó, para construir lá, para guardar, adivinha, ela ia gastar muito mais cera para fazer essas paredes. Então, quando ela faz no formato hexagonal e vai encaixando uma na outra, ela gasta menos cera. E aí falam que a pessoa que está enrolando para fazer as coisas fala, tá fazendo cera aí, né? O cara, quando tá jogando bola, começa a rolar no chão, que nem o Cássio fez no último jogo lá, cada lance ele ficava 10 minutos deitado no chão. Tá certo ele? Tá certo ele, experiente, cara, experiência. Fosse um goleiro ruim lá, não fazia isso. Então, aí eles chamam isso de cera. Cera, mas as abelhas provaram que para fazer cera tem que ser inteligente. No caso ali, o Cássio foi inteligente. Um jogador é menos, ganhando de 1-0. Vai ficar repondo a bola rápido? Ficou a hora que ele percebeu que ia ser expulso, pediu para trocar. Né? Tá certo, tá certinho. Voltando para a aula, né? Então, quando fala, tá fazendo cera. Se for abelha, faz cera econômica, né? Eles economizam a cera para não gastar muito. Imagine. Em outras palavras, o hexágono é a forma geométrica que melhor preenche o espaço com a menor quantidade de material possível. Se as abelhas optassem por construir as células no formato triangular ou quadrado, haveria mais espaços desperdiçado entre as células e mais cera necessária, tornando o processo menos eficiente. Então, se algum dia você for construir uma parede vazada, qual é o formato que você vai escolher? Hexágono. Vai gastar menos material, certo? Ainda você sabia? A abelha gostou de ficar ali, rapaz. A maneira como as abelhas constroem os favos de mel também é incrível. Elas trabalham em equipe, colaborando de forma impressionante para construir e manter a colmeia. As abelhas coletam néctar das flores e o transformam em mel. Depois, retornam à colmeia para armazená-los em células hexagonais. Elas também cuidam das larvas e ovos, mantendo a colmeia limpa e organizada. Então o mel é limpinho, viu? Se não vinha o filhotinho junto, é limpo. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus, vamos ver o que acontece com os demais polígonos. Isso a gente já viu. Quem lembra como que é que forma? Um quadrado. Qual é a soma de todos os ângulos de um quadrado? 360. Você escolhe um vértice e liga todos os outros. Quantos triângulos formou?
E cada triângulo tem 180. 180 com mais 180, 360. Aí tem o pentágono. Não é o pentágono regular. Ele é irregular, coitadinho. Liga todos os vértices. Quantos triângulos formaram? 3. 180 cada um. Então eu faço 180 vezes 3. 3 vezes 180. Aí na aula anterior nós descobrimos que tinha uma fórmula. Foi com vocês ou foi com o oitavo? Vocês já viram isso ou não? Não? Já, né, Neto? Se pega o número de lados. Ah, foi o Micael que falou essa parte, lembra? Número de lados menos 2 e multiplica por 180. Essa é a fórmula para descobrir a quantidade de a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Pode ser regular e irregular. Que nem esse quadrilátero aqui. É um trapézio, mas ele tem a mesma quantidade de ângulos internos de um quadrado, de um losango, de um paralelepípedo, qualquer quadrilátero. Olha lá o pentágono regular, que ele é regular, tem 5 lados, e aí você faz 5 menos 2 dá 3, 3 é 180. Olha aqui o hexágono, 6 lados menos 2 dá 4, 4 vezes 180, ou você divide, se você não lembrar da fórmula. Então vamos lá. Foco no conteúdo. Um polígono é regular quando é convexo. Convexo quer dizer que todos os ângulos dele é menor que 180 graus. E tem todos os lados e ângulos com a mesma medida. Então ele tem que ter todos os lados com a mesma medida e também todos os seus ângulos internos com a mesma medida. Tá? Esses são os polígonos regulares, os primeiros que tem 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados, 9 lados, 10 lados. Tem mais? Só chega até 10? Existe algum polígono maior que 10? Qual é o maior de todos? É infinito, isso mesmo. Tá? Não tem limite. Foco no conteúdo, relembrando. O ângulo interno de um polígono regular é calculado pela divisão da soma. Então, depois que se descobriu a soma de todos os ângulos, você divide pela quantidade de ângulos que você tem, certo? Dividido pelo número de ângulos. Continuando aqui, ó, o ângulo interno de um polígono regular é calculado pela divisão da soma dos ângulos internos desse polígono pela quantidade de lados. Já o ângulo externo é esse bonitinho aqui, ó. E presta atenção para vocês não errarem que nem eu errava quando eu tinha idade de vocês. O ângulo externo de um polígono regular é o ângulo suplementar do ângulo interno, que pode ser calculado também na divisão de 360 pelo número de lados. Olha o que eu achava que era o ângulo externo. Entenderam como que eu estava errando aqui ou não? Eu estava achando que era o ângulo inteirinho do lado de fora. E não há. O ângulo externo é aquele que vai formar 180 graus, uma reta. Então se aqui, por exemplo, tem 120 graus, qual é o tamanho desse outro ângulo? 60. Por que, Aninha? Porque 120 mais 60 dá 180. Um jeito mais fácil de fazer é 180 menos o ângulo interno, que é 120, e você descobre que o ângulo externo é 60. Ângulo suplementar é aquilo que você vai somar ao ângulo interno para dar 180, tá bom? E aí ele fala que é fácil, né? Você quer saber qual é o ângulo externo? O ângulo externo de um hexágono. Hexágono tem 6 lados? Você vai fazer 360 dividido por 6. Vai dar quantos? 60 graus. Certo? Então esse que ele fala que é mais fácil. Atividade 1. Agora eu acho que tem pouca atividade nessa aqui, se eu não me engano. Atividade 1. Eu vou abrir já o Enzo aqui enquanto isso. 2 anos depois. Todo mundo vivo.
Silêncio. Aí. Isso aqui não foi com vocês que eu fiz? Não. Isso que dá um mundo de turma, daí esquece até. Vamos lá. Lendo lá então. Atividade 1. Vamos construir, utilizando régua e compasso, um hexágono regular. Para isso, precisamos fazer cada passo juntos. Combinados? Vamos nessa. Primeira coisa, a gente vai fazer aqui junto. Depois, se der tempo, a gente pega lá o compasso e faz, tá bom? Primeiro passo. Construa uma circunferência de raio qualquer e trace um diâmetro chamado AP, marcando o centro da circunferência com um ponto O. Então vamos lá. Só que eu vou fazer um pouco diferente aqui. Primeiro eu vou pôr o ponto do centro aqui. Que é o ponto O. Certo? Agora eu vou pegar o compasso. Hoje é dia 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jonathan, escolhe para mim o tamanho do raio. Não entendi o que eu tô. 90 não cabe, isso é louco, é muito grande. Tamanho em centímetros. Quantos centímetros o raio vai ter? É um raio qualquer, você escolhe. 5. Aí dá. Agora 90, isso é louco. Ó, o compasso vai só até o 19, até o 20 e pouco. Então 5. Aí ele manda eu fazer uma circunferência, não é? Fiz a circunferência. Aí ele pede, assim é fácil, né? Ele pede para eu traçar o diâmetro. Eu pego a régua. Cadê a régua? E venho traçar o diâmetro. Pronto. E aí manda marcar a letra A. P de pato, né? A e P. Belezinha. Primeiro passo nós já fizemos. Olha lá. Ficou igual deles? Não, dele ficou mais bonito. Eles fizeram no PowerPoint, é mais bonito. Né? Atividade 1 ainda. Segundo passo. Com a ponta seca em ponto P e a outra no ponto O. Calma aí. Com a ponta seca no ponto P e a outra no ponto O, trace um arco de circunferência determinando os pontos de intersecção B e C conforme a imagem. Então vem aqui, ó, pega o compasso com a mesma abertura, coloco a ponta seca no P e venho fazer o arco. Determinei o ponto B e o ponto C. Aí, segundo passo, presta atenção. Segundo passo. Terceiro passo. Repita o passo anterior, agora com a ponta seca em A, determinando os pontos de intersecção D e E. Senhor, precisa ser... Eu poderia pôr no ponto A primeiro, depois no P? Sim ou não? Sim. Tanto faz quanto tanto fez. Então, vem aqui, fiz o arco, determinei o ponto. Qual o ponto que era mesmo? D e E. D e o ponto E. É isso aí. Tá igualzinho deles? Parecido, né? Agora o que ele vai fazer para mim? Quarto passo, com uma régua, una os pontos A, D, C, P, B, E. Ué, por que eles falaram tudo fora de ordem assim? Alguém sabe por que eles falaram tudo fora de ordem? Porque se eu fosse ligar os pontos A, B, C, D, E e P, ficaria assim, ó. Ficaria o quê? O A liga no B, o B liga no C, o C liga no D, o D liga no E, o E liga no P e o P liga no B.
Formou alguma coisa aí? Não, né? Então, antes de formar essas coisas aí, eu vou apagar um pouco esse exagero de informação aqui dentro. Eu só preciso da intersecção. Agora eu vou pegar a régua, bem bonitinha. Não vou pegar a régua. Vocês vão pegar a régua. Eu achei outra ferramenta aqui. Eu vou ligar o ponto A até o D até o B, o B até o P até o C até o E e o E até o A. Nossa, professor, ficou feio. Não tem importância. Mas é um hexágono, certo? Se vocês fizerem certinho com o compasso, não ficar tremendo que nem eu tremi aqui, ele vai formar um hexágono regular. E negro ainda, ó. Ficou nervoso, bichão. Consciência Negra, boa. Em homenagem à Consciência Negra, dia 20. Segunda-feira eu estou dispensando vocês. Eu não dou aula para vocês, mas não precisa vir na segunda, dia 20. Não sabiam disso? Feriado. Feriado municipal, não tem aula. Amanhã vocês estão dispensados também, tá bom? Não precisa vir na aula amanhã. Mas sexta? Quinta e sexta precisa. Depois na outra semana, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Na outra semana, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E o domingo? Domingo vocês estão dispensados. Sábado é reposição de aula. Depois nós conversa sobre isso. Vamos voltar para a aula aqui. Olha lá, continuando. Vou estar gripada, Aplicando. Em dupla, só que não. Pesquise em sites ou em outros materiais duas maneiras diferentes para a construção de um hexágono regular inscrito numa circunferência. Em seguida, escolham uma maneira e elaborem um fluxograma apresentando um dos passos para construções. Troquem com outra dupla o fluxograma para construírem o hexágono a partir das orientações dele. Verifiquem se os passos ficaram claros. Caso possam melhorar, façam os ajustes para atingir os resultados. Bom, vou falar um negócio para vocês. Os caras que criam esse material acham que 45 minutos é 2 horas, né? Não dá tempo nem de montar as duplas aí, né? Mas eu vou ensinar um outro jeito para vocês aqui que eu lembro agora. Certo? Como que se faz? Olha para vocês verem. Vocês já viram um, né? Que a gente aprendeu ali. Aqui se faz 5 centímetros, faz o raio, certo? Tá feito o raio? Aí você vai vir com uma régua. Cadê a régua? E vai achar o diâmetro dele também. Aí, ó. Traçou aqui. Olha como esse aqui é fácil. Presta atenção. Principalmente quem está usando compasso. Aí se pega o ponto seco do compasso. Vem aqui e faz isso aqui, ó. Vem aqui em cima e faz um arquinho só. Com a mesma abertura. Aí se vem com a ponta seca no arco que você acabou de criar. Põe a ponta seca aqui. E faz um outro arco aqui embaixo. Entenderam? Vocês vão sempre no que você acabou de criar e faz um arco aqui embaixo. Acabou de criar, vem aqui, um arco aqui embaixo. Acabou de criar, ponta seca aqui, um arco aqui. Garganta tá dura ainda não passou a infecção. Acabou de criar, vem aqui, um arco aqui. Nossa, esse último arco eu criei bem mal criado. Respondendo. Aí você vai pegar a reguinha bem bonitinha e vai ligar os arquinhos na ordem que você foi criando. O primeiro liga no segundo, o segundo liga no primeiro.
esse liga nesse. Nossa senhora. Eu vou ter que procurar meu óculos, eu acho que eu deixei lá na sala dos professores. E daí? Formou um hexágono. Não formou? O outro jeito é um pouco mais trabalhoso ainda. Presta atenção. O outro jeito você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um lado. Vale 5 centímetros. Certo? 5 centímetros. Aí, você vai fazer um hexágono, não vai? O ângulo interno de um hexágono tem quantos graus? Ah, não sei. Então você vem e calcula. Quantos lados tem o hexágono? 6. 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180. 320, 360, 720. Aí se divide por 6 lados. Dá 120 graus. Então o ângulo interno de cada hexágono tem 120 graus. Aí você vem, não vai usar o compasso mais, agora vai usar o transferidor. Pega o transferidor, coloca aqui e acha os 120 graus. Ah, 120 graus está aqui. Aí se pega a régua de novo e vai. Nossa senhora. E vai até os 120 graus e traça uma reta de 5 centímetros. É duro achar 5 centímetros agora. Do 7 até o 2. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui, vai fazendo até achar. Certo? Muito trabalhoso, mas é um deles. E aí vem a parte de construir um fluxograma. Vocês lembram do fluxograma? Né? A correção aqui. Construção, primeira parte. Construção de um hexágono regular inscrito na circunferência. Vamos ver o que ele ensinou, se foi um dos dois que eu falei. Trace uma circunferência com diâmetro AB, com o centro em O. Foi igualzinho que a gente fez na orientação passo a passo e naquela primeira que eu fiz, que eu falei para vocês. Trace duas circunferências com raios AB, com uma ponta seca em A e a outra em B. Igualzinho do exemplo aqui. Determine o ponto C, D e F como pontos de intersecção entre as circunferências. E por fim, trace segmentos que unam os pontos consecutivos da circunferência com o centro em O, obtidos pela intersecção entre as circunferências. Sabe aquela parte que vocês tinham aqui, um arco aqui, um arco aqui? Aí tinha os pontos aqui, 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 aqui. Ele fala para ligar os pontos aqui que está jogado, ó. Unam os pontos consecutivos. Quer dizer que esse ponto, quem é o próximo ponto a ele? É o A ou é o B? Ou é o C, ou é o D, ou é o E? É o A? Ah, mas a Adriele falou que era o B, também, consecutivo. O Igor falou que do B é o E. É isso aí, um vai ligando no outro, consecutivo, entendeu? Sabe aquele liga os pontinhos lá que tinha nas revistinhas da Turma da Mônica? Você tem que ligar os números. Sim. É como se fosse ligando aqueles números consecutivos, quem vem depois. Só que aquele lá tem a hora que fazer uma volta, né? Eu nem olhava o número, já ia imaginando quem que estava um pertinho do outro e ia fazendo. Às vezes dá certo, às vezes não. O que aprendemos na aula de hoje? Construímos um hexágono regular. Não, desculpa. Foi regular mesmo. Construímos um hexágono utilizando régua e compasso e descrevemos o passo a passo por meio de um fluxograma. Não esqueçam de realizar o Tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo. Então, os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá.
Nem que eles excluam.